Ele era azul, de cristal. Faz para nós, Jaque. Faço sim. Boa noite. Senhor, agradeço a Ti por esse dia maravilhoso em que todos nós podemos nos encontrar, olhar para dentro de nós, olhar para a nossa comunidade, para aquele meio em que a gente está inserido e conviver com ele. Se não tão de forma harmoniosa, como eu gostaria, que me sirva de missão e lição todos os eventos e todas as experiências em que eu me encontro inserida e que eu tenha sempre o olhar luminoso e que o véu que cobre o meu rosto seja sempre esvoaçante e que por entre as fendas e as brechas eu consiga enxergar a luz que irradia de Ti. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Que assim seja. Então, vamos lá. Vocês estão enxergando aí a tela já? Não, né? Deixa eu ver como é que eu dou uma... A gente está enxergando perfeito aqui. Tá ok, então. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Tá bom. Então, nós vamos hoje começar o nosso... Continuar, né? O nosso estudo. Opa, saiu ali. Nosso item hoje é o 5. Alguém ficou com alguma dúvida? Alguma questão para perguntar? Leram alguma coisa? Querem acrescentar? Querem contestar? Ou está tudo tranquilo? Não, tá tudo bem. Então tá. Então vamos seguir aqui. E lembram que ele falou na aula passada, nós falamos das manifestações e que os espíritos, eles próprios se identificaram como espíritos ou gênios, né? E que deram a orientação para que se usasse uma cesta, uma prancheta para se prender o lápis, que ficaria mais fácil a comunicação. Então, na sequência destas orientações, Kardec diz assim para nós: reconheceu-se mais tarde que a cesta e a prancheta não eram realmente mais do que um apêndice da mão, e o médium, tomando diretamente do lápis, se pôs a escrever por impulso involuntário e quase febril. Dessa maneira, as comunicações se tornaram mais rápidas, mais fáceis e mais completas. Ou seja, aquele lápis saiu da cesta, da prancheta, e veio para a mão do instrumento humano que nós conhecemos por médium, né? Então, obviamente que desta forma ficou mais fácil, né? Hoje, esse é o meio geralmente empregado e com tanto mais razão quanto o número das pessoas dotadas dessa aptidão é muito considerável
e cresce todos os dias. Finalmente, a experiência deu a conhecer muitas outras variedades da faculdade mediadora, vindo-se a saber que as comunicações podiam igualmente ser transmitidas pela palavra, pela audição, pela visão, pelo tato e etc. E até pela escrita direta dos espíritos, isto é, sem o concurso da mão do médium nem do lápis. Aí vocês vão pensar assim, mas como isso? Isso aí nós vamos ver lá adiante. É a manipulação de materiais disponíveis no universo, em que estes espíritos vão usar desses elementos para escrever, tá? Independente de se ter o médium ou de se ter o lápis. Nós vamos ver isso mais adiante, certo? Então, ali já surge aqui notícias da mediunidade através da audição, da visão, pelo tato. Quantas e quantas vezes a gente diz assim, nossa, estou sentindo um perfume, né? Isso já deve ter acontecido aí com vocês. No caso da Umbanda, às vezes o pessoal também diz assim, tá num determinado lugar, não tem ninguém fumando, não tem nenhum incenso aceso, e alguém diz assim, que cheiro de charuto. Isso eu escuto seguido aqui em casa, que cheiro de charuto. Então, agora eu já sei, né? Eu digo, tem algum preto velho na área, ou outra entidade que faça uso do charuto. Mas eu não sinto assim, não tenho essa mediunidade muito apurada. Mas tem um perfume característico que eu sinto, que é o perfume que a minha avó usava, que é perfume daquelas, tipo aquelas colônias assim de rosas, sabe? Mais antigas. E não é um perfume de rosa comum, da flor propriamente dito, não, é aquele perfume. Então, eu sinto essa presença, assim, sei que às vezes é uma passada, assim, só uma passada, eu já sei que ou vem uma notícia boa, ou foi apenas uma chegada para matar um pouco da saudade, ou se eu estou preocupada com alguma coisa, eu sinto esse aconchego, é rápido, assim, sabe? Então, é muito interessante isso, não é algo muito peculiar, eu não tenho essa mediunidade do olfato, mas tem pessoas que têm, eu tenho mais a de audição, né? Da percepção, e da vidência, que hoje está mais atenuada, eu via muito mais, assim. Como eu rejeitei por um bom tempo, então isso foi meio que deixado meio de lado, porque quando a gente briga muito com essas coisas, a espiritualidade resolve de outra maneira. Bom, fulano não está querendo aprender, nós vamos precisar de outra pessoa, né? Então, para que preste atenção naquilo que nós estamos mostrando. Então, isso também acontece, né? E acontece o que nós estávamos comentando agora também. Isso começa, às vezes, na criança. E nós não damos a devida importância. Às vezes a gente acha que, é coisa de criança, não dá bola. Ou se é algo que a criança se assusta, a gente acha que está sempre com medo de tudo. A gente tem sempre uma justificativa. A gente hoje já se tem uma noção um pouco melhor, mas antigamente se levava isso muito para o lado do medo, né? Medrosa. E se tinha muito hábito de tentar dar um certo controle nas crianças através do medo. Se assustava as crianças. Às vezes pai e mãe estavam ocupados, olha, a criança queria porque queria fazer tal coisa, olha, não mexe aí, olha o fantasma, olha o bicho-papão, olha a velha do saco, olha não sei mais o que. Tinha toda essa turma aí que usava para pobre das crianças, viviam apavorada, né? Então, hoje já não se usa muito isso, né? Essa forma de querer controlar a criança desse jeito. Então, já se presta um pouco mais de atenção. Mas também entra aquele outro lado. Se nós temos por convicção uma religião, uma fé doutrinária que não envolve essas questões
de se acreditar numa vidência, se acreditar nas manifestações dos espíritos, o que acontece? A gente não sabe como lidar. Então, às vezes, pai e mãe levam a criança no médico, a criança não tem nada. Leva a criança no psicólogo infantil, a criança não tem nada. Leva a criança para benzer, vai lá no padre, leva na benzedeira. Ó, minha vizinha é benzedeira, leva lá para benzer. Não melhora. Leva no padre para fazer não sei o que lá, não resolve. Então, por quê? Porque, às vezes, a criança é um instrumento para despertar naqueles adultos que existe algo além daquilo que nós podemos observar, né? Que está ao alcance da nossa visão. Então, acaba que aquela vidência vai despertar nos pais uma certa curiosidade. Alguém aqui assistiu aquele filme O Céu é de Verdade? Eu assisti. Assistiu? Sim. Quem não assistiu é uma baita de uma dica, porque ali nós vamos ter uma experiência de quase morte, certo? De um menino cujo pai era pastor. E ele começou a dar esses relatos. Até então, eles achavam que era fruto da imaginação dele, que ele escutava, ele ia com o pai no culto, sempre aquela família cristã, religiosa. Mas o pai, por sua vez, não ficou tão convencido disso. Ele estava mais aberto a escutar o filho do que a mãe. Então, ele começa a pesquisar sobre isso, né? Ele começa a perceber que tem alguma coisa. Ele não chega a entrar, de certa forma, no conteúdo espírita, mas ele admite que o pai dele, que havia falecido, tinha se comunicado com o neto. A filha que a mãe perdeu enquanto ainda estava grávida, tinha se comunicado com o irmão, que ninguém sabia que era do sexo feminino. Então, ele revela. Né? Eu tenho outra irmã, ele diz para a mãe, ali é que a mãe começa a considerar que o que ele diz realmente tinha fundamento. Então, por que o céu é de verdade? Porque há um outro ambiente além daquele que a nossa visão consegue perceber, que é o nosso mundo material, não é? É um mundo invisível, aparentemente invisível, um mundo espiritual, que é o mundo real, de fato. Então, quando a criança tem a vidência desses espíritos amigos, ou quando é alguma situação de obsessão, que às vezes a criança chora, sem ter dor nenhuma, faz uma investigação, a criança não consegue dormir, não tem nenhuma doença, não tem dor, não tem isso, não tem aquilo. O que é? Ah, mas será que alguém ia obsediar uma criança? Aí nós temos que lembrar que aquilo que está sendo visualizado por nós é apenas o corpo de uma criança. Mas aquele espírito tem uma trajetória que nós desconhecemos. Mas os que estão no mundo espiritual reconhecem aquele espírito que está reencarnado ali. Então, se é algum algoz de vidas passadas, ele dá um jeitinho de atormentar assim. Ah, mas por que Deus permite isso, né? Deus não permite isso. Deus não vai permitir que uma criança seja atormentada, né? Mas assim como aqui nós temos o livre-arbítrio, os espíritos também o têm. E nós sabemos que durante o sono há esse desprendimento. E como o espírito de uma criança ainda não está completamente fixo naquele corpo, ele tem essa visão do mundo espiritual de uma forma mais ampla e a lembrança ainda vagamente presente, porque nós somos abençoados com o esquecimento, mas ele recém veio do mundo espiritual. Então, sempre acontece, né? Se dentro da casa os familiares não são pessoas adeptas a uma crença religiosa, não há o hábito da oração, do culto do evangelho no lar, não se tem essa prática, aí então que a brecha é maior ainda, né? Então, acaba aquela criança, às vezes, tendo o seu sono, tendo o seu descanso, às vezes até acordada mesmo. Às vezes a criança não quer por nada ficar sozinha, ela está vendo alguma coisa e a gente não acredita, acha que a criança está incomodando, está perturbando, mas ela realmente está vendo.
Mas se naquela casa não há esse hábito, o ambiente é propício para esse assédio, para estes intrusos, não? Agora, quando nós acreditamos, temos uma fé, temos o hábito da oração, do orai e vigiai é que nos mantém protegidos, amparados. Ah, mas então nunca vai acontecer, não. Até acontece, mas numa proporção muito menor. Não mal comparando, é como, por exemplo, alguém que tem uma doença, né? E precisa de um tratamento. Digamos assim, um diabético. Ele é dependente de insulina. A chance dele ter a sua diabetes, a sua glicose alterada, não tomando insulina, é menor ou é maior do que se ele estiver medicado? Maior. Menor. Se ele não estiver tomando, é maior, né? Obviamente. Então, se nós temos o hábito da nossa fé estimulada, de nos ampararmos, de blindarmos a nossa casa através da nossa fé, da nossa crença, do culto do evangelho no lar, esse assédio, ele será bem menor. Eles vão sentir uma grande dificuldade em se aproximar de nós. Então, mas aquela criança pequena, como é que a gente faz? Eles estão aqui, ó. Pode deixar eles aí pertinho, não tem nenhum problema, a criança não incomoda. Então, a criança vai dormir, bota no bercinho, bota na caminha, faz a oração do anjo da guarda, ou uma prece que venha do coração, pede o amparo. A criança ouve, ela sente desde a gravidez. Por quê? Porque já no momento da fecundação, aquele espírito, mesmo que ele tenha sido encolhido, né? Vamos usar esse termo aqui, para o processo da reencarnação, para se acoplar naquele corpo, ele foi preparado para aquela reencarnação. Então, aquele casal que se propôs a receber aquele espírito por filho, todo o ambiente já foi preparado para aquele momento. Então, desde o momento que a mãe sabe que está grávida, que ela começa, ela e o pai, o contato com aquele processo gestacional, sentindo a vibração do amor de uns pelos outros naquele processo gestacional, aquele espírito já vem recebendo todo esse amor, toda essa força, ele aprende a orar, ele aprende a conviver com a oração, ele se adapta àquilo ali. E quando ele nasce, se esse processo continua, ele se sente, obviamente, muito amparado, muito protegido, né? Então, isso são ensinamentos que a gente vai colocando na vida desse espírito que está chegando. E se a gente percebe esses sinais de mediunidade na infância, a gente não deve estimular, mas também não se deve ignorar. Nós temos que buscar ajuda, buscar auxílio. Leva na casa espírita para tomar passe. Quando eu falo casa espírita aqui, eu me refiro também à Umbanda que vocês frequentam, nos caminhos de Jesus, né? Leva lá para tomar o passe, para assistir às reuniões. Se tem um grupo que é dedicado à evangelização das crianças e aceita nessa idade, deixa participar, leva junto. Então, tudo isso auxilia nessa mediunidade que começa a ser trabalhada e não estimulada, certo? Ficou claro aqui ou alguém gostaria de fazer alguma colocação? Não? Rayane, está tranquilo? Não, bem o que a gente estava conversando, né, no início ali, e é bem isso mesmo, a gente percebeu muita coisa na Helena, logo de início, e daí a Rayane, a nossa vizinha ali, companheira, também aí ela já nos levou para Jaque, e daí tudo foi desencadeando, né? Então, na verdade, era um assédio familiar que ela estava recebendo, e aí ali a gente conseguiu quebrar e a gente sabe ainda que ela até é muito assediada ainda, então a gente fica bem isso, é orar e vigiar. A gente fica sempre vigiando para que a gente consiga perceber antes da manifestação nela mesmo, né? Então a gente está sempre em cima ali.
E isso é importante por quê? Porque a criança, ela acaba aprendendo a conviver com isso aí. Ela não se assusta mais. Então, se ela só ouve, até aí não causa aquele impacto. Mas quando a criança vê, a primeira reação às vezes é de medo, porque tem crianças que encaram isso com muita naturalidade, né? Porque para elas é um amigo invisível. Mas quando é algo, já estão com mais idade, que nunca viram e começam a ver de repente, às vezes causa um certo medo. Então, quando já começa a ser tratado desde cedo como algo natural, explicando para aquela criança, olha, o que é que tu está vendo? E às vezes eles dizem, está dizendo que é a vovó. Às vezes a criança não conheceu. Quando a criança nasceu, aquele avô, aquele familiar já desencarnou. Então, ela não teve, ela não sabe quem é. Aí ela está dizendo que é a vovó, vamos supor. Como é o nome da vovó? A vovó se chama Ana, né? Estou supondo aqui. Aí, qual é a orientação dos pais? No caso nosso aqui, que temos esse conhecimento da mediunidade. Não se preocupe, a vovó é amiga, ela vem te conhecer, ela está aqui contigo. Não, ela quer te dar algum recado? Não, ela só está aqui, está brincando comigo. Pronto, perfeito. Então, a gente não estimula o medo também. E não pergunta muito, sabe? Para não estimular demais. Então, perguntas básicas, assim, se a criança tem alguma coisa a mais para dizer, ela vai dizer, porque isso é natural da criança, né? Ela quer contar. Então, contou, entendeu? Vocês interpretaram? Não, a gente conseguiu entender, então não força mais. Era só isso? Era só isso. Ela foi embora? Foi embora. Ela está aqui ainda, mas está quieta. Bom, então deixa ela quieta, não fica estimulando a criança a conversar, porque isso gera um desgaste, né? A criança ainda não tem esse preparo, essa maturidade espiritual para servir de mediadora entre um espírito e o mundo espiritual e o mundo físico. Ela vai enxergar normalmente, ela vai falar aquilo que for permitido ela falar, que tiver o alcance dela. Fora isso, a gente não deve estimular, certo? Entenderam até aqui? Então, vamos lá. Obtido o fato, restava comprovar um ponto essencial: o papel do médium nas respostas e a parte que, mecanicamente, moralmente, pode ter nelas. Duas circunstâncias capitais que não escapariam a um observador atento tornam possível resolver-se a questão. A primeira consiste no modo por que a cesta se move sob a influência do médium, apenas lhe impondo os dedos sobre os bordos. O exame do fato demonstra a impossibilidade de o médium imprimir uma direção qualquer ao movimento daquele objeto. Essa impossibilidade se patenteia, sobretudo, quando 2 ou 3 pessoas colocam juntamente as mãos sobre a cesta. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Imagine, uma pessoa que é destra e outra que é canhota, né? A tendência, uma puxa para um lado, outra vai puxar para o outro, né? O pobre do espírito já não sabia mais para que lado ia conduzir aquele lápis, né? Então, vejam ali, ó. Fora preciso entre elas uma concordância verdadeiramente fenomenal de movimentos. Fora preciso demais a concordância dos pensamentos, para que pudessem estar de acordo quanto à resposta a dar à questão formulada. Outro fato, não menos singular, ainda vem aumentar a dificuldade. Isso aqui é muito interessante. É a mudança radical da caligrafia, conforme o espírito que se manifesta, reproduzindo-se a de um determinado espírito toda vez que ele volta a escrever. Fora necessário, pois, que o médium se houvesse exercitado em dar à sua própria caligrafia 20 formas diferentes, e principalmente que pudesse lembrar-se da correspondência
da correspondente a tal ou a tal espírito. Então, vejam que cada um que se manifesta tem uma caligrafia diferente, né? Então, havia essa necessidade de se chegar a um acordo. Então, se 3 ou 4 médios colocassem a mão naquela cesta ali, tentando organizar o movimento daquele lápis, um vai escrever de um jeito, o outro vai escrever de outro, mais a influência do médium, a coisa ia ficar bem complicada, né? De vários médios. Sem contar, às vezes, até a questão do idioma, né? Que às vezes pode se manifestar em idiomas diferentes daqueles dos quais não conhecemos. Então, olha só. A segunda circunstância resulta da natureza mesma das respostas, que, a mais das vezes, especialmente quando se ventilam questões abstratas e científicas, estão notoriamente fora do campo dos conhecimentos e a miúde do alcance intelectual do médium, que, além disso, como de ordinário sucede, não tem consciência do que se escreve debaixo da sua influência, que frequentemente não entende ou não compreende a questão proposta, pois que esta o pode ser num idioma que ele desconheça, ou mesmo mentalmente podendo a resposta ser dada nesse idioma. Então, aí entra, o médium, eu penso assim, poxa, tem um espírito aqui falando comigo em francês, eu não sei falar francês. Então, às vezes, a gente bloqueia, né? Coisa da minha cabeça, não estou entendendo nada, como é que eu vou falar, né? Como é que eu vou traduzir, como é que eu vou escrever isso, né? Enfim, acontece muito escrever a cesta espontaneamente, sem que se haja feito pergunta nenhuma sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado. Então, como não havia essa concordância, essa harmonia entre os médiuns para a recepção destas questões, muitas vezes científicas e até mesmo em outro idioma, a cesta, às vezes, acabava escrevendo sozinha, né? Sobre um assunto qualquer, inteiramente inesperado, como ele diz aqui. Em certos casos, as respostas revelam tal cunho de sabedoria, de profundeza e de oportunidade, exprimem pensamentos tão elevados, tão sublimes, que não pode emanar senão de uma inteligência superior, impregnada da mais pura moralidade. Doutras vezes, são tão levianas, tão frívolas, tão triviais, que a razão recusa admitir derivem da mesma fonte. Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam, ou seja, nós não temos espíritos apenas superiores. E nós também não temos espíritos apenas frívolos, assim como na humanidade. Nós não temos pessoas, toda a humanidade, todos são doutores, todos são poliglotas. Não, nós temos uma diversidade cultural, uma diversidade social, moral, não é verdade? Então, nós temos o que nós usaríamos na nossa terminologia bem comum, diríamos assim, temos gente boa e gente ruim, né? Então, no mundo espiritual também, tem os espíritos bons, os espíritos ruins, os mal intencionados, os extremamente evoluídos, os iluminados, os espíritos crísticos, os angélicos, todos esses. E temos os algozes, os trevosos, todos eles. Não significa que os espíritos trevosos não sejam dotados de inteligência, tá? Devemos lembrar muito disso, eles são muito bem organizados. Qual é a diferença? Que eles usam essa inteligência para o mal, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem pensado, né? Muito bem levado em consideração na hora das comunicações, certo? Tal diversidade de linguagem não se pode explicar senão pela diversidade das inteligências que se manifestam.
E essas inteligências estão na humanidade ou fora da humanidade? Este é o ponto a esclarecer-se e cuja explicação se encontrará completa nesta obra, como a deram os próprios espíritos. Então, esse comentário que eu fiz agora, nós vamos ver ao longo do nosso estudo, porque os espíritos responderam a todas essas questões, tá? Eis, pois, efeitos patentes que se produzem fora do círculo habitual das nossas observações, que não ocorrem misteriosamente, mas, ao contrário, à luz meridiana, que toda a gente pode ver e comprovar, que não constituem privilégio de um único indivíduo e que milhares de pessoas repetem todos os dias. Ou seja, a mediunidade não pertence a um grupo de pessoas exclusivamente. Tá? Ela é inerente a todos nós. Alguns a desenvolvem, outros não, né? Então, o modo habilitar, né, que a gente conhece hoje, não, para alguns está aparentemente desligado, para outros está ativo, né? Esses efeitos têm necessariamente uma causa, e do momento que denotam a ação de uma inteligência e de uma vontade, saem do domínio puramente físico. Muitas teorias foram engendradas a este respeito. Examiná-las-emos dentro em pouco e veremos se são capazes de oferecer a explicação de todos os fatos que se observam. Admitamos, enquanto não chegamos até lá, a existência de seres distintos dos humanos, pois que esta é a explicação ministrada pelas inteligências que se manifestam. E vejamos o que eles nos dizem. Lembrando sempre aqui, hoje nós lemos isso aqui, parece algo comum, né? Mas lá, 1857, isso era algo assombroso, né? Era questão do outro mundo mesmo, então todo cuidado era pouco. O próprio Kardec costumava dizer que não era médium, tá? Mas certa vez, recebendo uma comunicação que ele estava anotando, o espírito mentor dele deu 3 ou 4 batidas na mesa dele. Assim. E ele, se ele não fosse médium, ele não teria escutado, né? Então, vejam o grau de humildade que ele se colocava e a necessidade que ele tinha que isso chegasse por outros médios, e não única e exclusivamente por ele. Então, outros médios, Fox, a senhora Baudin, né, que eles chamavam de senhora, de senhorita, porque eram meninas 15, 14, 15, 16 anos, que tinham essa idade que o auxiliaram, tinham uma mediunidade aguçada e o auxiliaram nesta orientação, nesta, como que a gente diz assim, codificação da doutrina espírita, tá? Então, ele tinha essa condição, mas era tudo um mistério e ele tinha que ter muito cuidado, tá? Então, vejamos aqui, como ele segue dizendo. Tá tudo tranquilo aí? Alguém quer interromper, quer perguntar? Para mim, aqui deu que a internet tinha ocorrido uma falha, alguém perdeu alguma coisa, querem que repita ou tá tranquilo? Só deu uma atrasada, mas a mensagem apareceu toda aqui inteira. Ah, ok. Então, tá bom. Então, vamos lá. Então, ele segue assim. Conforme notamos acima, os próprios seres que se comunicam se designam a si mesmo pelo nome de espíritos ou gênios, declarando alguns, pelo menos, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Ou seja, prestem atenção aqui, ó, ele está dizendo que estes espíritos ou gênios se declaravam terem pertencido a homens que viveram na Terra, ou seja, eles estão dizendo, olha, nós somos iguais a vocês, nós já estivemos encarnados aí, e vivenciamos, nós
experiências, nós estudamos, nós aprendemos, não tivemos uma vez, tivemos várias, porque estes espíritos aqui, que auxiliaram nessa codificação da doutrina, eram todos espíritos superiores, tá? Então, esses, Platão, Sócrates, o espírito de verdade, que a gente já sabe que era o João Batista, né? Alguns acham que era Jesus, não. Ele era de uma verdade tão próxima ao Cristo que ele era denominado o Espírito de Verdade, permitido pelo próprio Cristo para que estas verdades fossem trazidas à tona, né? O Consolador prometido por Jesus, certo? Então, eles dizem isso aqui, terem pertencido a homens que viveram na Terra. Eles compõem o mundo espiritual, como nós constituímos o mundo corporal durante a vida terrena. Vamos resumir em poucas palavras os pontos principais da doutrina espírita que nos transmitiram, a fim de mais facilmente respondermos a certas objeções. Então, vamos lá. Ele começa falando em Deus. Ó. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Ah, isso aqui depois, quando terminar a introdução, que nós vamos entrar nas questões, é a primeira questão, né, do Livro dos Espíritos, é o que é Deus, né? Então, ele já diz aqui, Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Os seres materiais constituem o mundo visível ou corpóreo, e os seres imateriais, o mundo invisível ou espírito, isto é, dos espíritos. O mundo espírita é o mundo normal, ao contrário do que nós imaginamos, né? Que o mundo normal é o nosso, né? O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, preexistente e sobrevivente a tudo. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a essência do mundo espírita. Ou seja, nós aqui, vamos colocar aqui o planeta Terra, tá? A nossa morada aqui, há muitas moradas na casa do Pai. A nossa é a Terra. Se ela não existisse, o mundo espírita deixaria de existir? O que vocês acham? Pode fazer só assim ou assim. Eu acho que não. Não. Somos só uma face, um prisma. Exatamente. Então, É o assim. mundo espírita é a origem, o universo espírita é a origem. Nós somos todos criados espíritos, tá? Simples e ignorantes. E jogados ao processo, jogados, né, assim, colocados ao processo de evolução por nossa conta e risco. Né? Então, nós todos os espíritos criados por Deus são predestinados à evolução. A única fatalidade que nos pertence é a evolução. Uns de uma forma mais rápida, outros de uma forma mais lenta. Então, o mundo espiritual, ele existe. O mundo material, não necessariamente, certo? O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir ou não ter jamais existido, sem que, por isso, se alterasse a essência do mundo espírita. Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, que nós chamamos de corpício, né? Nosso corpício aqui, bonitinho,
que a gente gosta de cuidar, né? Cuida bem direitinho, a gente cuida dele. A gente não comete nenhum excesso, né? A gente cuida bem direitinho. Cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, esse invólucro material é o nosso engenho divino, como chama Emmanuel. É o nosso corpo que nos serve de instrumento aqui neste mundo de expiações e provas, para que possamos trabalhar, evoluir, nos desenvolvermos, progredir, a auxiliar-nos no progresso da ciência, da tecnologia, da saúde, da sociedade. Vamos nos ajudando uns aos outros. E precisamos ainda aqui deste corpo físico, certo? Quando ele, pela morte, fica por aqui mesmo, o espírito que somos se torna livre novamente e volta para o mundo espiritual. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos, que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhes superioridade moral e intelectual sobre as outras. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. Lembram lá da primeira aula sobre a questão de alma, espírito, alma? Então, ele aqui continua usando o termo alma para designar um espírito encarnado, tá? Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo aos animais e animado pelo mesmo princípio vital. Segundo, a alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. Terceiro, o laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito, que nós designamos de perispírito, tá? Hoje já tem estudos que o André Luiz já falava que haveria um 4º elemento na nossa composição, né? Mas aqui no Livro dos Espíritos, por enquanto, nós vamos ficando com estes 3 aqui. Então, o que é o corpo? Vamos tentar fazer assim a representação de uma lâmpada, tá? De um poste, esqueci o nome, de um gerador, tá? O gerador de energia lá na rua, ele seria o espírito, tá? A lâmpada da nossa casa seria o corpo. E o fio que une um ao outro, gerando, dando a manifestação no corpo, na lâmpada daquela luz, é o perispírito. O fio seria esse perispírito. Então, o que acontece? O perispírito, ele recebe as orientações do espírito e se fazem manifestar através do corpo. Então, quem é que pensa? Quem pensa é o princípio inteligente, é o espírito. Então, o espírito pensa, está tudo armazenado lá na sua HD, de vários aprendizados, vários processos reencarnatórios, ele transmite isso para o perispírito, que irá organizar em pensamentos, em ideias, em sentimentos, em ações, para colocar em prática. Quem pensa é o princípio inteligente, tá? Não é o cérebro que pensa, é o espírito, certo? Então, por isso que nós somos formados destes 3 laços, assim, destas 3, dessa constituição que se faz necessária para o nosso processo evolutivo. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Pode perguntar. Se eu não souber responder, eu vou dizer. Pode perguntar. Tá tranquilo até aqui? Então, vamos lá. Tem, assim, o homem 2 naturezas pelo corpo. Participa da natureza dos animais, pelo princípio vital, cujos instintos lhes são comuns,
e pela alma participa da natureza dos espíritos, que é a capacidade moral, né? O laço ou perispírito, que prende ao corpo o espírito, é uma espécie de envoltório semimaterial. Tá? A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro do nosso corpo físico. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui o corpo etéreo, invisível para nós no estado normal, tá? Porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. Então, aqui, o que a gente entende? O que os espíritos querem dizer com isso? O espírito, tá? Ele é um corpo totalmente etéreo, né? Mas tem o corpo físico, que quando ele morre, o que volta para o mundo espiritual? Este perispírito, com as últimas manifestações da nossa incorporação, com as últimas características. Eu vou chegar no mundo espiritual e vou me reconhecer com este corpo, da minha última reencarnação, tá? E posso até me tornar visível através da mediunidade, para aqueles que têm a mediunidade, da vidência, da clarividência, certo? Então, vejam que ele diz ali, ó, porém pode se tornar acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições. O fenômeno de materialização, a mediunidade de materialização que Chico Xavier tinha, era muito comum ele tornar as objetos, plasmar objetos usando a própria doação de plasma, né? E também aconteceu de espíritos como Sheila, como Emmanuel, se materializarem, se tornarem visíveis, ao ponto de alguém poder tocá-los nas reuniões mediúnicas de Chico Xavier. Eu tenho essa foto do Emmanuel materializado, faz parte do acervo da Casa Chico Xavier, e eu vou colocar lá no grupo depois para vocês verem como é bonita a foto. Vocês imaginem o esforço, né, dessa materialização ao ponto dele permitir ser fotografado. Certo? Então, acontecia isso com o espírito de Sheila também, que fez muitas cirurgias espirituais nas reuniões mediúnicas de Chico Xavier, inclusive nas reuniões de materialização, quando ele trabalhou com o médium Peixotinho, né? E aí, Emmanuel, um determinado dia, se manifestou dizendo que, a partir daquele momento, aquelas seriam as últimas reuniões de materialização dele, porque ele não precisava mais daquela manifestação dos fenômenos, que o compromisso dele agora passaria a ser com a psicografia, com a obra literária que chegaria pela mediunidade dele. Então, começou com 30 livros, depois mais 30, depois mais 30, e hoje nós temos aí mais de 500 obras já psicografadas por Chico Xavier, né? Então, vejam que essa questão da nossa compreensão deste tratado mediúnico aqui do Livro dos Espíritos é importante por isso, para que a gente possa compreender muitas vezes, assim, quando, por exemplo, vocês estão numa reunião da Umbanda, tá? E o médium recebe um preto velho, recebe um caboclo, recebe um Exu. E quando vocês olham aquele médium, vocês estão vendo o médium, não estão vendo aquele preto velho, aquele caboclo, não é verdade? Vocês estão apenas conversando com ele, mas vocês visualizam o médium, salvo quem tem evidência.
quem tem vidência enxerga, às vezes, aqueles espíritos antes mesmo deles se manifestarem através da incorporação do médium. Quantos de vocês aí já passaram por isso? Quem é que tem mediunidade de vidência e já viu as entidades no centro antes das reuniões começarem ou até mesmo quando vão começar? Quem é que já teve essa benção de ver? Pode falar. No centro, assim, eu já vi algumas vezes, sim, quando, principalmente os guardiões, quando eles vão amparar a casa para receber assistência, tanto física quanto espiritual, mas já tive também raras oportunidades de ver as entidades no trajeto indo, né, me deslocando, no deslocamento, como guias de guarda também, tanto os Exus quanto o caboclo. O caboclo foi a experiência que mais me emocionou, quando eu vi o meu mentor pela primeira vez. Jaque, repete o finalzinho, por favor, que deu uma falhada, eu não te ouvi. Ah, tá. Acho que tá ouvindo agora? Tô ouvindo. Tá. Então, no deslocamento, comigo, às vezes, assim, né, me pega mais na distração, porque quando a gente fixa o olhar, comigo acontece muito isso, né? Quando eu vou fixar o olhar para poder enxergar com os olhos físicos, eu perco a visão. Então, quando eu estou num estado distraída, que eu enxergo mais fielmente. É uma coisa meio difícil de explicar. Mas o meu mentor dessa encarnação, o responsável por mim nessa encarnação, foi a visão, uma rara visão que eu tive dele, uma única vez que ele se plasmou no deslocamento de volta para casa, e foi, acho que talvez uma das mais emocionantes, assim. Que eu cheguei a frear o carro com medo de bater nele. É interessante mesmo. E isso acontece, né? Às vezes acontece, a gente está não necessariamente na hora de uma reunião, mas às vezes em casa, às vezes no trabalho. Quem tem essa faculdade da clarividência, hoje não chama mais de clarividência, né? Chama de vidência apenas, percebe, às vezes vê no local de trabalho, às vezes vê em casa, às vezes chega a assustar, vê na rua, às vezes não sabe distinguir se é um encarnado ou se é um desencarnado. Então, isso acontecia muito com o próprio Chico Xavier, com o Divaldo Franco, né? Acontecia muito isso. As pessoas que têm essa mediunidade mais aguçada, né? Mais ostensiva, como a gente costuma dizer. Então, alguém mais gostaria de colocar? Ninguém mais viu os caboclinhos lá na sessão, nem os pretinhos? O Hector vê também, só que agora ele não pode se manifestar porque ele deve estar brincando aí pela Sala da Rosa. Não, mas aí são crianças, né? Crianças é normal, eu digo nós, assim, às vezes lá nos trabalhos. Obviamente, isso tem que ser uma coisa muito clara, assim, ó. Isso não é necessariamente uma regra, toda vez que a gente vai na casa espírita, a gente vai ver. Não, pode acontecer da gente passar 4, 5, 10, um ano, uma reunião sem ver. Mas o que será que aconteceu? Será que eu cometi algo, fiz algo errado? Não, às vezes não vê. Tá? Às vezes não é necessário que veja, às vezes não precisa ver. A gente tem que lembrar que a manifestação é de lá para cá, o telefone toca de lá para cá. Né? Então, a gente tem que entender isso. Né? Não é quando nós queremos, é quando eles querem e quando há necessidade. Tá? Tem alguém escutando uma música. É do Hector aqui. O Hector vai lá no centro lá da Jaque e se sente o próprio Preto Velho. Então, quem sabe não o é? Nós não sabemos. Não sei. É difícil, né? A gente não tem como saber. Claro, pelo menos, se a gente não sabe, é porque não é por alguma razão a gente não sabe. Mas de repente a gente até sabe, né? Não agora aqui no corpo, né?
Sim, é isso que eu estou dizendo. De repente, nesse momento, não nos é permitido saber. Sim, sim, mas, sim, de repente é, né? Não é? sim, sim. Mais alguém? Hein, Carla? Diga. Deixa eu achar aqui. Adriana. Isso. Já aconteceu, assim, de estar participando do trabalho, assim, e ter acesso a uma memória daquela pessoa. De ver uma situação e um espírito atrelado a essa situação que acompanhava essa pessoa. Fazia parte, assim, do contexto de tu tá mentalizando, tá afirmando ali no trabalho e aparecia aquelas... tu conseguia enxergar, assim, né? Já aconteceu comigo algumas vezes, sem saber nada, assim, nunca ter visto a pessoa na vida e tu enxergar e depois tu vai comprovar aquilo ali, tu vai perguntar o que aconteceu. Sim, realmente, tem sentido. Isso Então, também pode acontecer. Às vezes é alguém que está precisando, né? Daquela ajuda, e é até bom que a gente não saiba nada daquela situação. Então, sim, vem o médium como um instrumento e vai dizer: olha, eu estou vendo tal situação, assim, assim, é necessário isso, é necessário aquilo. Tem pessoas que fazem isso, às vezes, com uma precisão de datas, inclusive, né? Embora, às vezes, é um certo risco, né? Tem gente que não gosta de dizer assim, eu estou vendo tal situação, a Jaque está passando por uma situação assim, olha, daqui uma semana, mais ou menos, ela vai ter uma dor de cabeça, porque ela não está cuidando disso, não está fazendo o tratamento certo. Mas, às vezes, nós temos que ter... E passa a acontecer. Olha, eu não conheço a Jaque, não sei quem é a Jaque, mas eu vejo essa pessoa com esse problema, com essa situação. Acontece muito isso. Às vezes, é o momento do alerta que aquela pessoa está precisando. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Então, o que sempre se pede, assim, ó, que tenhamos cuidado, às vezes, como que nós vamos colocar. sim. Eu posso colocar isso de forma pública? Posso, não tem problema. Olha, a orientação que eu recebi não é para colocar de forma pública. Estou sendo intuída a dizer apenas exclusivamente para a pessoa que está aqui que leve essa orientação. Então, isso acontece muito na mediunidade, né? A questão da data, como eu dei exemplo agora da Jaque. Às vezes tem pessoas que estão doentes há vários tempos. E às vezes a gente vai pedir uma ajuda, olha, tá em coma há 6 meses, né? Aí o pessoal, a família está em desespero, procura isso, procura aquilo, vai na casa espírita, e às vezes o médium diz assim, olha, eu percebo que vai desencarnar daqui a 2 dias. Então, isso é muito preciso, sabe? É algo que a gente tem que ter muito cuidado. Então, porque este tempo para a espiritualidade, às vezes, pode ser antes, pode ser depois. Tá? Sim. E a gente sabe que o desencarne vai acontecer. Então, às vezes, o que a gente faz? Quando a gente sente uma orientação assim, que a gente sabe que, de repente, não vai contribuir, né? A pessoa, a família às vezes já está naquele estado que qualquer coisa que diga vai servir ou de auxílio ou para trazer mais cansaço, mais estresse. Então, às vezes a gente, como médium, pode usar daquele atributo, né? Da solidariedade. Olha, a gente vê aqui que está próximo, mas que ainda falta um pouco. Vamos orar, vamos rezar, para que se tenha forças, né? Não para que fulano vá, né? Que vá, porque normalmente quando a gente pede para ir, porque a gente quer aliviar o nosso lado, né? A gente diz, a gente usa aquela desculpa de dizer, não quero mais que sofra, mas no fundo, a gente quer aliviar o nosso cansaço, porque a gente sabe que é cansativo. Então, isso aqui eu estou dando um exemplo, pode não ser só assim, mas a gente tem esse discernimento, essa capacidade de conduzir, muitas vezes, essa orientação que às vezes chega através da mediunidade, né?
Então, é muito importante essa colocação que tu fez, Adriana, porque quando a gente não conhece, não sabe nada daquela situação, vai se comprovar, às vezes, a veracidade daquela evidência, daquela audição, daquela intuição, né? E, às vezes a pessoa realmente chega e diz, realmente é isso que está acontecendo, a gente chega a ficar assim até, né? Nossa, porque a mediunidade ainda é algo que nos surpreende, né? Ainda nos causa um certo receio, nós temos essa dificuldade, né, com esse compromisso da mediunidade ainda. Às vezes até pela nossa visão muito material do mundo, pela nossa ansiedade, pela nossa questão moral também, né? Então, quando algo é muito preciso, às vezes a gente até se assusta, né? Mas isso acaba comprovando, às vezes, que, nossa, era verdade mesmo, eu não estava enganada, não era coisa da minha cabeça, porque eu não conheço as pessoas envolvidas, mas isso acontece muito, acontece mesmo. Tá? Eu queria, se eu tiver um tempinho até para reforçar, né, essa questão, se for permitido, Carlos, não sei se tu tem Pode, muito... não, a gente não tem pressa aqui. Ó. Agora, no sábado, nós tivemos um encontro de educação mediúnica, né, onde a gente se encontra mensalmente para tocar e abordar assuntos, né, da mediunidade. E junto com esse encontro teve 2 giras, assim, teve a gira dos caboclos e teve a gira dos guardiões. E na gira dos caboclos aconteceu vários casos, assim, a Adriana trabalhou, a Rayane trabalhou, o Eduardo trabalhou, mas eu vou botar um caso que aconteceu que reforça muito isso que a gente está levantando agora. Foi atendido um senhor que nunca tinha sido atendido na casa, então ele já tinha ido de visita no santuário, mas não tinha conversado, né, com nenhum dos médiuns. E esse senhor, o guia que estava atendendo esse senhor, ele foi constatado que ele tinha um cisto no fígado, um cisto no fígado. E aí, imediatamente, o guia pediu que ele se deitasse na esteira e fez ali um trabalho, inclusive com emplastro de ervas, pediu para manipular na hora. Deu, né, ali a orientação para seguir o tratamento 3 dias depois, inclusive. E hoje, porque eu fico depois perguntando notícias, né? No dia seguinte, o mentor disse que ele estava sentindo muita ardência e muita dor no local, que tinha sido feita esse manipulado no corpo dele, né? Eu não vou usar o termo cirurgia, porque eu não sei se ainda a gente está apto a falar dessa forma, mas enfim. E aí o parente dele, né, que havia levado, disse que sim, que ele estava desde aquele dia sentindo ardências, como se tivesse sido realmente um corte, e que eles ficaram sabendo que sim, que ele tinha um cisto no fígado, realmente, e que há 3 meses atrás ele tinha constatado esse cisto no fígado, não tinha feito ainda o exame, porque o exame era muito caro, custava R$8.000 para detectar qual era a procedência desse cisto, mas que agora, frente a esse atendimento de sábado, eles iam antecipar, né, que o retorno dele ao médico seria em 6 meses, vão antecipar para 3, para poder verificar da questão né, desse desencadeamento no corpo físico. Então, isso é uma coisa que a gente tem que agradecer a espiritualidade, porque sem eles a gente não teria nem a condição, mesmo com mediunidade, para poder ajudar, amparar a si próprio e ao nosso irmão que está ali, né, na nossa frente. E Exatamente. é um fato que a gente não tinha condição, a gente não sabia que ele tinha ou que ele não tinha, né, um cisto logo no fígado. Exatamente. E aí vamos esperar agora o próximo exame para ver como é que vai ficar isso aí. Exato, porque a mediunidade, na verdade, quando a gente fala mediunidade, o que é a mediunidade? É essa conexão com o mundo espiritual. É nós estarmos receptivos à interferência deles, nos dando alguma orientação. Ou alguma sugestão, uma intuição, nos mostrando alguma coisa. A mediunidade não é algo que nós criamos. Eu estou criando agora a visão
de alguém que está com problema. Não, eles estão me dando uma orientação através da comunicação mediúnica para que a Adriana faça um tratamento. Então, a Adriana está com um problema no coração. Ela não me disse, mas eu estou recebendo essa orientação. Ela foi na casa espírita, foi buscar ajuda. Então, isso vem por mediunidade, seja através da incorporação de um espírito que chega para tratar, ou através apenas da comunicação, da visão, da telepatia, da intuição. Irradiação. A mediunidade acontece de todas as formas. É quase certo, quando ele for fazer o exame, talvez já tenha sido bastante amenizada a questão do cisto, né? Isso aí é quase certo. Os médicos até acabam se surpreendendo às vezes, porque chega lá e diz, mas o senhor não tem mais nada, né? O que o senhor fez? Aí a pessoa fica naquela assim, eu fiz uma cirurgia espiritual. Então, hoje eles já aceitam isso. Porque às vezes em raio-x, em exames, aparece a cicatriz da cirurgia espiritual. Isso é muito comum. Mais alguém? Então, ali, nós vamos... Já são 9h08, nós ficamos nesse itemzinho 15, mas para nosso enriquecimento, eu trouxe aqui um texto para vocês do Fenômeno e Doutrina, tá? Do livro Mediunidade e Sintonia, do Emmanuel, em que ele diz assim, até hoje, os fenômenos mediúnicos que se desdobraram à margem do apostolado do Cristo se definem como sendo um conjunto de teses discutíveis, mas os ensinamentos e atitudes do mestre constituem um maciço de luz inatacável do Evangelho, amparando os homens e orientando-lhes o caminho. Existe quem recorra à ideia da fraude piedosa para justificar a transformação da água em vinho nas bodas de Caná. Ninguém vacila, porém, quanto à grandeza moral de Jesus, ao traçar os mais avançados conceitos de amor ao próximo, ajustando teoria e prática, com absoluto esquecimento de si mesmo em benefício dos outros, num meio em que o espírito de conquista legitimava os piores desvarios da multidão. Invoca-se a psicoterapia para basear a cura do cego Bartimeu. Há, todavia, consenso unânime, em todos os lugares, com respeito à visão superior do mensageiro divino, que dignificou a solidariedade como ninguém, proclamando que o maior reino dos céus será sempre aquele que se fizer o servidor de todos na terra, num tempo em que o egoísmo categorizava o trabalho à conta de extrema degradação. Aqui ele está se referindo ao tempo que Jesus viveu aqui, né? Fala-se em hipnose para explicar a multiplicação dos pães. O mundo, no entanto, a uma voz, admira a coragem do eterno amigo, que se consagrou aos sofredores e aos infelizes, sem qualquer preocupação de posse terrestre, conquanto pudesse escalar os pináculos econômicos, numa época em que, de modo geral, até mesmo os expositores de virtude viviam de bajular as personalidades influentes e poderosas do dia. Questiona-se em torno do revivamento de Lázaro. Entretanto, não há quem negue respeito incondicional ao benfeitor sublime, que revelou o suficiente desassombro para mostrar que o perdão é a alavanca de renovação e vida, num quadro social em que o ódio coroado interpretava humildade por baixeza. Debate-se até agora o problema da ressurreição dele próprio. No entanto, o mundo inteiro reverencia o enviado de Deus, cuja figura renasce dia a dia das cinzas do tempo, indicando a bondade e a concórdia, a tolerância e a abnegação por mapas da felicidade real, no centro de cooperadores que se multiplicam em todas as nações com a passagem dos séculos. Recordemos semelhantes lições da doutrina espírita. Fenômenos mediúnicos serão sempre motivos de experimentação e de estudo, tanto favorecendo a convicção, quanto nutrindo a polêmica. Mas educação evangélica
e exemplo em serviço, definição e atitude são forças morais irremovíveis da orientação e da lógica que resistem à dúvida em qualquer parte. Emmanuel. Então, muitas vezes, nós nos preocupamos com o fenômeno, né, propriamente dito. E o Espiritismo, sendo Jesus de novo para o coração do povo, o que ele nos solicita? O maior fenômeno mediúnico que nós podemos prestar a Jesus é a prestação da caridade, da solidariedade, servindo sempre com humildade, com benevolência, com indulgência e com perdão, né? Somente assim nós vamos construir e vamos derrubando os muros das polêmicas em torno do trabalho espiritual junto ao Cristo. Então, meus amigos, dito isso, deixo aberto para as considerações de vocês, para que possamos encerrar o nosso estudo de hoje e vocês poderem descansar. Alguém? Eu queria falar, Todo mundo voltar caladinho. ali. Queria voltar ali quando a gente falou sobre a clarividência, né? Tá me ouvindo? Aqui no texto do Emmanuel ou no... Não, no estudo. No estudo? Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então. Não, eu só queria comentar, quando a gente abriu o espaço para comentar e não deu tempo de eu falar. Ah, tá, não, pode falar. Eu queria comentar sobre as minhas experiências e também tirar uma dúvida que eu tenho. Pode falar. Sobre a clarividência, digo, tipo assim, enxergar fisicamente é como no susto, assim como disse a Jaque, né? Mas tem uma forma que eu enxergo que eu não sei se seria a clarividência em si, que digamos que eu sei, eu estou enxergando, poderia dar as características ou até mesmo o nome de um guia, mas eu não vejo ele fisicamente, é como se eu enxergasse ele só na minha mente, sabe? Eu não sei se isso seria atrelado à clarividência, mas eu já enxerguei, por exemplo, os mentores de uma colega numa gira, ela ainda não era desenvolvida, ela ainda não trabalhava, mas um certo tempo depois, quando ela começou a se desenvolver, se confirmou aquele guia, né, aquela cabocla, e também outros guias que eu enxerguei, mas não foi fisicamente, era como se eu enxergava só para mim, na minha mente, né? É assim, ó, é evidência. Eu entendi que tu quer dizer, tu não os enxerga lá no salão, né? Lá na casa espírita. Tu estás lá na hora do trabalho, mas é mostrado para ti aquela entidade no plano espiritual. A tua visão é colocada no plano espiritual e não ali. Tu não enxerga ali, como tu enxerga, por exemplo, os demais integrantes da corrente, tá? Então, o que acontece? Isso a gente pode enxergar ali, quem tem essa evidência mais ostensiva, como tu também pode ser mostrado como se colocasse assim, sabe aquele processo de televisão que tem picture in pictures? Tá? Como nós estamos aqui, né? Quadros aqui. Vocês estão vendo uma tela, né, de compartilhamento de texto e algumas pessoas estão com a imagem fechada aqui, não é verdade? Então, as pessoas que não estão com a câmera aberta, nós sabemos que elas estão ali. Nem todos estão vendo, certo? Mas a gente sabe que elas estão ali. Então, tu visualizas estes espíritos, essas entidades ali, sem que necessariamente elas se mostrem ali naquele local para ti, elas se mostram para ti num ambiente diferenciado, como se desfocasse a tua visão
do salão, da reunião onde está acontecendo o trabalho, e tu os enxergasse ainda no plano espiritual. Então, é evidência também, tá? Não precisa ser necessariamente só aí. Por exemplo, tu olhar aí agora, digamos que tu está me vendo na tela, tá? E que tu irias enxergar do meu lado aqui a minha entidade, o meu guia espiritual, certo? Poderias enxergar aqui. Como também tu podes enxergar, pode se mostrar para ti apenas mentalmente. A tua mente enxerga no plano espiritual, tu vai olhar e vai dizer, olha, cara, eu vejo, mas não aí do teu lado, mas eu sei que o teu guia espiritual é assim, é assim, é assado, é assado. Mas não necessariamente tu precisas enxergá-lo aqui do meu lado, tá? Sim. Isso acontece também, pode acontecer, tá? Até sempre, É evidência. dúvida se era realmente uma clarividência ou É não. evidente. Principalmente se tu tem a confirmação depois, né? Se alguém te Sim. confirma isso aí, não há por que a gente duvidar, né? Não necessariamente a gente enxerga do lado ou no local onde as pessoas estão reunidas em uma reunião mediúnica. Tu enxerga num outro plano, tu enxerga, digamos, tridimensional, tá? Tu tem uma imagem tridimensional, em vez de enxergar ali no salão, tu está enxergando no plano espiritual. Ele ainda não está ali, até o momento que aquela médium vai recebê-lo. De repente, tu pode voltar a enxergar ou não, né? Mas tu já o Carla? visualizaste. Diga. Teve uma palestra uma vez que eu assisti, não sei se tu concorda com esse entendimento dele, mas que ele falou que as pessoas muitas vezes enxergam através do chakra frontal também. Por isso, muitas vezes enxergam até mesmo com os olhos físicos fechados. Isso se confirma também pelo que você está comentando, de que pode estar enxergando em outro lugar, ou até mesmo naquele lugar, mas não fisicamente. Porque, na verdade, ela não está vendo através dos olhos terrenos e físicos, né? Mas por Exato. outros meios. Foi o Wagner Borges que falou isso, acho que eu não comentei quem foi. A gente, isso é possível sim. Até porque nós temos que levar em consideração, por exemplo, que um cego, ele pode ser médium. Claro. Então, sim. o que enxerga? É o olho físico? Nosso, não, né? É o espírito que enxerga. Então, nós temos casos de uma cega que era uma excelente médium, Antusa, que trabalhou muito tempo com curas, lá pertinho do Chico Xavier. Depois eu vou pegar o texto que fala sobre ela e vou levar para vocês. Então, existe muito isso. Então, a mediunidade ela é um atributo do espírito, não do corpo. Poderia até mesmo ser uma... Eu vou abrir agora. Ah, tá. Poderia até mesmo ser uma projeção, assim, acordado, porque algumas vezes, além de enxergar, eu pude falar e tocar ou receber coisas dessas pessoas como se eu tivesse, desses guias, como se eu tivesse frente a frente a eles. Tá, e tu estavas acordada? Sim. Sim, pode acontecer. É como se tu acontecesse assim, ó, não vou dizer um deslocamento, né? Porque o espírito, normalmente esse desdobramento ele acontece quando nós estamos dormindo. E o fenômeno de bicorporiedade, ele já é um pouquinho mais difícil, né? Ele envolve várias questões. Mas essa questão de tu estares assim acordada e ter esse pressentimento dessa presença ali, pode acontecer sim. De tu conversar, tocar, pode acontecer sim. Não tem nenhum problema isso. Tá? Isso é mediunidade também, evidência. Nós podemos ter várias faculdades mediúnicas.
que acontece? A nossa moral, às vezes, ela não é elevada para isso, né? Às vezes a gente desenvolve 1, 2, 3 no máximo, mas às vezes uma acaba se acentuando mais, então aquela permanece conosco mais tempo. Então, Allan Kardec vai nos falar mais adiante que a mediunidade intuitiva é a mediunidade do futuro. Por quê? Porque nós vamos abrir mais, né, a nossa intuição, nós estaremos mais receptivos para a nossa intuição. Tá certo? É certo, muito obrigada pelo esclarecimento. Merece, sempre precisar. Aquilo que eu não souber, eu vou dizer para vocês, olha, eu não sei, eu vou pesquisar, porque a gente não sabe tudo. Mas a gente também não lembra, né? Tem que buscar onde está a resposta. Mais alguém? Tá tranquilo? Então, quem sabe a Rose faz a nossa prece final? Rose, tá ouvindo? Tá, peraí, tá abrindo o microfone. É que Tá aqui bom. em casa tá com muito barulho. Não tem problema, não tem problema, pode fazer. Tá bom, então. Se tu quiseres, Pode. claro. Não, claro, já posso começar? Pode. Então tá. Então vamos serenar nossos corações, nossas mentes, agradecendo primeiramente a Deus por tudo que temos, por todas as oportunidades, pela oportunidade de estarmos aqui no corpo físico, por estarmos reunidos no grupo de estudo, pela oportunidade de estarmos aprendendo cada vez mais, e agradecer por tudo, por todos os livramentos, por todas as ajudas que recebemos a cada dia e que muitas vezes nem percebemos, né? Deixamos passar batido. E agradecer a Jesus Cristo por todos os ensinamentos, por todo o amor que ele nos desprende e nos ensina. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, e que todos possam ir para suas casas, ficarem em suas casas bem, principalmente com sentimento de paz e alegria por estarmos aqui. Muito obrigado por tudo, que assim seja. Que assim seja. Então, damos por encerrado o nosso estudo de hoje. Se alguém tiver mais alguma colocação, pode fazer. Eu vou me despedir, que eu vou me recolher para descansar um pouquinho, que daqui a pouco eu vou trabalhar. Então, Uma tá boa bom. noite para Fica todos. com Deus, um bom trabalho, vai com Deus. Obrigada. Então, tá. Boa noite. Obrigada, noite. gente. Uma boa semana para todos. Até terça-feira, se Deus quiser. Beijo, fiquem com Deus. Boa noite. Tchau. Boa noite. Bom